Foi de ferida em ferida que eu vim. Não vale a pena cultivar carinho pela dor que eu senti. O tempo é lento, mas consegue consolar o choro e a dor, mas resta memória que não me deixa esquecer. Mas eu sei que existe um fundo do mar, um lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. São essas águas turvas que vou procurar quando a amargura me sondar, pois nelas tua graça afogou os erros meus. A tua perfeição se estende desde o céu até o escuro do oceano, tornando invisível o que eu lá deixei. Me ensina a ir pro fundo do mar, um lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar. Se o eterno insiste em me redimir, que o orgulho não me venha impedir de querer chegar ao fundo do mar, um lugar pras minhas mágoas lançar pra perdoar, pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. Esse? Ok. Boa noite, irmãos. É muito bom nós estarmos na casa de Deus nessa noite, né? Melhor ainda quando a gente rever amigos, né, Leandro? É muito bom. Estou feliz por estar aqui essa noite e vou tentar ser bem breve para ficar dentro do horário. E eu vou pedir ajuda dos irmãos, então, para nós sermos rápidos. Eu vou espalhar alguns versos bíblicos e aí o irmão que encontrar já fica com a Bíblia preparada aí, tá bom? Para nós agilizarmos a leitura da Bíblia. Apocalipse 14, 12. Lá, já encontrou. Apocalipse 14, 12 é Iracema. Se alguém puder encontrar, então, Romanos 5, verso 18. Só levantar a mão que já encontrou aqui Romanos 5, verso 18. 1 João 3, verso 4. 1 João 3, verso 4, já encontrou lá. Mateus 5, verso 28. Mateus 5, verso 28. Mais alguém? Já encontrou? Aqui, ok. Tiago 4, verso 17. Já estamos acabando.
Tiago 4, verso 17. Encontrar? Aqui. E o último aí é Salmo 6, verso 2. Salmo 6, verso 2. Achou? Alguém? Salmo 6, verso 2? Achou lá. O mais difícil, né? Irmãos, essa noite escolhi falar sobre um tema que é bem pertinente a todos nós, né? Acho que todo ser humano é um tema que nós devemos estudá-lo e meditarmos sobre ele, que é sobre o pecado. E aí, ao estudar também aqui, para passar para os irmãos, algumas coisas me acabaram sendo didáticas, né? Porque acabei exercitando e vendo os erros até mesmo que eu cometia e a noção que eu tinha de pecado. Então, primeiro nós devemos ter uma noção bem clara do que é o pecado. O que é o pecado? Quem puder ler Apocalipse, Samara vai levar o microfone. Samarinha, já está ligado, filha. 14, verso 2. Está lá com a Iracema, ela vai levantar a mão, você leva o microfone para ela. Então, o que é o pecado? O que é pecado? Lê para a gente, Iracema. 12, isso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus. E quem está com Romanos 5, verso 18? Aqui, filha. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por que eu já li esses dois versos? Porque o primeiro que a Iracema leu lá, o que diz o verso? Vocês lembram? Quem é o povo de Deus? Aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Então a primeira coisa que eu tenho que ter noção, se eu quero ser de Deus, eu tenho que ter noção que eu preciso fazer o quê? Guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Isso não é legalismo, né? Tem um estudo só sobre isso. Mas é importante nós sabermos que para eu me pertencer ao povo de Deus, eu preciso ser obediente. Eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. E muitas vezes a gente não entende a obediência. E aí, quando foi lido em Romanos aqui, ó, pois assim, como só por uma ofensa veio o juízo, também por um só ato de justiça veio a graça. Qual foi essa ofensa que veio o juízo? Você lembra a ideia que aconteceu ali com Eva? O que aconteceu ali? Ela desobedeceu. Deus deu uma orientação a Eva e ela desobedeceu. A ideia que temos de pecado determina muito o que nós vamos acreditar sobre salvação. Se errarmos a ideia que nós temos de pecado, nós erraremos a salvação. Nós não acertaremos o alvo. Por isso o pecado, muitas pessoas acham que o pecado começa no ato. E o pecado começa no ato? Não. O pecado começa na cabeça. Eva começou a pecar, não foi no momento que ela pegou a maçã. Ela começou a pecar quando? Quando ela começou a desconfiar. E olha só como Satanás tem uma estratégia bem grande. Satanás usou algumas ferramentas para convencer Eva. Ele usou o quê? Ele usou primeiro os olhos, ele encantou ela pelos olhos, depois ele falou a ela, né? Depois pelo paladar. Como que Deus convence a mim e a você a sermos obedientes? Só pela palavra. Só pela palavra. E foi assim que Deus fez a Eva. Disse a ela, filha, não faça isso. Tanto para ela quanto para Adão, né? Não peque, não come dessa árvore, não andem sozinhos. Mas através de uma pequena desobediência, o pecado veio a essa terra. Por isso que o pecado, meus irmãos, eu preciso ter a ideia que ele começa na mente. E aí, o pecado ele é a rebelião. E ele só se acerta com amor e obediência. O pecado ele só se acerta com amor e obediência. Por isso eu quero ler, quem encontrou aí 1 João 3, verso 4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Rapaz do céu, que voz locutora esse daí. Pode ler mais versos desse jeito. Parabéns. Mas o pecado é o quê? O que a Bíblia nos fala? Rebeldia. É a transgressão da lei.
E muitas vezes, a gente que, não sei quantos aqui tem filhos adolescentes, eu não gosto de falar a palavra aborrecentes, né, adolescentes, eu trabalho há mais de 15 anos com crianças. E uma frase que minha mãe falava, minha avó falava, diziam, e eu não acreditava, falava assim, ó, mãe, eu quero ir, quero sair. Ela falava, não vai, mas eu quero. Ela falou, não vai. Nossa, mãe, mas você é chata. Ela falou, hoje eu sou chato, mas um dia você vai entender. As crianças, muitas vezes, elas não entendem o porquê das regras, o porquê que você limita, o porquê que você orienta. Muitas vezes ela fica chateada, emburrada, bicuda, mas ela não entende. E você também já teve esse momento, não teve? A gente não consegue entender o porquê dessas regras. Da mesma forma, muitos não entendem o porquê que Deus colocou as leis aqui, colocou a ordem aqui. É para nos proteger. Quando eu falo para o meu filho e para a minha filha, olha, vocês não devem atravessar a rua sem estar com a mão com o papai e com a mamãe. Eu estou colocando uma regra para quê? Para proteger os dois. Para os proteger. Então eu preciso ter isso bem claro em minha mente, que o pecado, ele é transgressão da lei. Eva, ela transgrediu uma orientação de Deus. Transgrediu, porque simplesmente ela começou a alimentar na sua cabeça. Mateus 5, verso 28. Quem está com Mateus 5, verso 28? Aqui, filha. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha como é profundo. E muitas vezes a pessoa acha que comete só adultério quando ele comete o ato. E a Bíblia deixa bem claro que o adultério começa onde? Na cabeça. No desejo. Eu tinha um amigo, na época que nós trabalhávamos na comportagem, e ele falava assim, Jonas, pecado é o seguinte, você ser tentado não é pecado. O problema é você ceder à tentação. Então, por exemplo, eu passo na banca, eu vejo uma revista, eu não olho duas vezes, eu olho e acompanho, porque é uma vez só. Tentando arrumar jeitinho, né? Pecado, eu preciso ter bem claro na minha mente, que nós seremos tentados todos os momentos, por diversas formas. Minha mãe dizia uma frase, e eu gosto muito dessa frase, e talvez você já deve ter ouvido falar também. Ela diz assim, Satanás tem um prato para cada paladar. Satanás tem um prato para cada paladar. Eu já contei minha história uma vez, Satanás não vai me tentar com cigarro e nem com bebida. Porque eu vi isso muito em casa, eu não gosto de cigarro e bebida. Satanás talvez não vai te tentar com drogas, mas ele vai te tentar, talvez, na sua personalidade, às vezes na vontade de falar do outro, na vontade de agir, em outras coisas, e ele sabe no que você tem fraqueza, ele sabe quais são as suas dificuldades, por isso ele tem um prato para cada paladar, e nós devemos conhecer as nossas fraquezas. Irmãos, no período que eu estive trabalhando com o Dr. Augusto Cury, uma das ferramentas que ele nos ensinou, principalmente para a pessoa aprender a gerenciar suas emoções, ela precisa fazer um exercício mental das coisas ruins que está acontecendo dela, que ele chama de janelas killer, e também a cada janela killer que ele abre, ele precisa abrir 3 janelas light. Você precisa fazer exercício mental. É importante você saber de onde você veio, quais são as dificuldades que você passou, quais foram as suas vitórias. Às vezes eu gosto de lembrar de onde Deus me tirou. Sabia que é muito bom isso? Eu começo a pensar, falar assim, nossa Senhor, olha quantas coisas o Senhor me livrou. Se não fosse pelas tuas mãos, hoje eu estaria em outro caminho. Eu tinha tudo para ir para um outro caminho. Meus amigos mexiam com drogas. Eu morava do lado da favela que chamava Favela da AIDS, lá em São Paulo. Estudava de noite, não queria estudar, queria só trabalhar. Estudava porque minha mãe obrigava. Os meus amigos ali, boa parte hoje ou está preso ou está morto, nem tenho contato mais com eles. Mas eu tinha todo o caminho
para ir para um outro rumo. Mas eu gosto de exercitar da onde Deus me tirou, aonde Deus me colocou. E o que Ele ainda irá fazer ou está fazendo por mim. Faça esse exercício, irmão. Sabe que isso é um santo remédio. É um santo remédio. Tiago 4, verso 17. Já leu Tiago, né? Aqui não. Aqui, filha. Tiago 4, verso 17. Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha só, mais um ensinamento bíblico que Deus nos dá. Eu sei que é importante fazer o bem, e eu não faço, eu estou fazendo o quê? Estou pecando. Eu assisti uma entrevista que passou hoje, de dois rapazes venezuelanos, que estavam lá em Rondônia, e ali eles estavam passando fome, necessidades, e dois empresários decidiram fazer a diferença na vida dessas pessoas. Um foi lá, deu emprego para ele, trouxe a família dele da Venezuela para cá, e não são homens cristãos. Não são homens cristãos. E o outro fez a mesma coisa, tiraram os rapazes da rua. E a história deles era bem triste, porque vocês sabem o que está vivendo na Venezuela. É uma coisa, eu tenho que sair do meu país, deixar meus filhos passando fome, para tentar fazer alguma coisa e trazer alimento para eles. Você já imaginou isso? É uma coisa eu sentir fome, é outra coisa meus filhos sentirem fome. E eles fizeram isso. Foram lá, resgataram esses dois rapazes e deram toda a estrutura. E aí eu comecei a lembrar de um episódio que eu vivi lá em Rondonópolis. Eu estava indo ao banco, nesse momento que eu fui ao banco, uma senhora pegou e falou assim: moço, me dá alguma coisa para eu comer? Eu falei: não, estou com pressa. Fui lá no banco, eu estava sacando dinheiro, eu falei assim: nossa, ela me pediu comida. Ela não me pediu dinheiro. Ela não me pediu dinheiro. Aquilo tocou no meu coração, eu falei: não, tem que voltar e comprar alguma coisa para essa mulher. Na hora que eu voltei, não encontrei ela, dei uma rodada no quarteirão, aí tinha um carrinho de lanche, eu fui lá, comprei, achei ela e entreguei o lanche. E a gente... Por que eu estou contando isso? Porque a gente está vendo tanta coisa que a gente está se anestesiando do que está acontecendo no mundo. E aí eu nem me importo mais com o outro. E às vezes eu não vou longe não. Às vezes eu tenho gente na igreja aqui que está passando dificuldade, necessidade. E não é só de alimento e pão não, irmãos. Muitas vezes é necessidade de um abraço, de um ombro amigo, de uma palavra branda. São coisas pequenas e a Bíblia nos fala. Eu sei o que tenho que fazer que é correto, e quando eu não faço, eu estou pecando. O pecador não é pecador porque ele peca. Ele peca por ser pecador. Pecado não consiste apenas no ato, mas na natureza. O pecado não implica apenas em atos pecaminosos, mas também em atitudes pecaminosas. Em nossa natureza pecaminosa. Portanto, assim, olha o que diz Romanos 5, verso 12. Portanto, assim, como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Por isso que o único caminho para mim e para você é Cristo Jesus, não há outro. E aí eu quero ler uma frase aqui que diz assim, ó: precisamos confessar e abandonar todo o pecado conhecido logo cedo, pedindo força e poder para vencermos as tentações que surgirão durante o dia. Necessitamos estudar a palavra de Deus e as orientações proféticas para que nos alimentarmos com a verdade presente, a fim de não sermos enganados com falsas teorias. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que me traz mais alegria não é saber que eu sou pecador e nasci no pecado, mas é saber, através dessa palavra, dessa promessa aqui, que nenhuma condenação há. Por que nenhuma condenação há em mim?
Olha aqui, para os que estão em Cristo Jesus. Se eu e você estivermos em Cristo Jesus, já não haverá condenação. Por isso eu quero passar para os irmãos 3 passos importantíssimos para nós alinharmos a nossa mente e as nossas atitudes contra o pecado. Primeiro, Salmo 51, verso 2. Reconheça seu pecado, diz o salmista, em Salmo 51, verso 2 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecer. Uma das grandes dificuldades que hoje tem uma pessoa para se tratar de uma doença é quando ela não reconhece que está doente. Ela não reconhece. Eu tive a oportunidade de estar num período com uma pessoa, e a pessoa estava passando por um problema depressivo muito grave, e ela não reconhecia que ela estava passando por esse problema depressivo. Como que a gente poderia ajudar ela? O primeiro passo para poder ajudar ela é reconhecer que ela está doente e precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda e precisa reconhecer. Eu só vou tomar o remédio certo se eu souber que tipo de doença eu tenho. Então, o primeiro passo para nós lutarmos contra o pecado é reconhecermos. Eu aprendi com a minha instrutora bíblica, o nome dela é Blanche Gouffier, e ela dizia assim: Jonatas, vou falar uma coisa para você. O pecado, ele sempre vai estar à sua volta, sempre vai estar à sua volta. E cada vez que você vencer o pecado, aquele pecado que você, sabe aquele mau hábito que você tem? Poxa, eu tenho um mau hábito sobre tal coisa, e aí eu estou lutando e consegui vencer esse pecado. Não pense que a batalha já foi vencida inteiramente. Satanás vai vir e vai colocar outro tipo de pecado. E olha, irmãos, não confie no teu coração. Não confie. E aí eu vou contar uma história um pouquinho hilária, para não dizer trágica. Quando eu estava na minha cidade natal, em Ribeirão, eu gosto de jogar futebol, e nós estávamos jogando futebol lá, entre parentes e alguns amigos. E aí nós estávamos jogando futebol, e tinha um rapaz lá que a gente chamava ele de baiano. E ele era muito atentado. Sabe aquele menino que parece que tem um fio 220 que fica te provocando toda hora? E ele provocando, e aí meu tio se irritou com ele, foi lá e começou a brigar com ele, deu uns socos e tal. Eu apartei e falei assim: olha, para com isso, Kiko, você está brigando com ele. Cara, não faz isso não, é futebol, vamos... Aí ele, não, ele me irritou, tirou do sério. Eu falei: cara, não faz isso. Olha só, vou te dar um exemplo. Eu também brigava no futebol. Hoje eu não brigo mais. Hoje eu estou bem, cara. Olha aí, eu estou controlado, você vê? Antes eu brigava, qualquer coisa eu brigava. Hoje eu não brigo mais. Domingo que vem, o que vocês acham que aconteceu? Ele me provocou e ficou me irritando. Na hora que eu vi, eu já estava em cima dele. Aí meu tio falou: ué, cadê? Você não falou que estava bem? Estava controlado? Você não falou que conseguia gerenciar suas emoções? E agora? Não confie em você. Não acha que você, bom, agora eu sou o Todo-Poderoso, agora eu consigo. Agora eu consigo vencer qualquer pecado que vier em minha mente, vier em minha vida. Não pense assim, irmãos. Quando nós começarmos a pensar desta forma, nós estaremos perdidos. Segundo passo, peça que seu pecado seja perdoado. Então, o primeiro passo é reconhecer. Segundo passo, peça que seu pecado seja perdoado. Salmo 51, versos 7 a 12. Diz assim, ó: Deus diz que pode começar uma vida nova em você. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faza-me ouvir júbilos e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto sobre os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Peça, clame a Deus e Ele vai te ouvir. Ele vai atender as tuas orações. Mas você tem que clamar. Tem um clipe que eu gosto muito desse clipe, não é adventista. É uma banda e o cantor, eles estão no palco, ele fez tipo uma praça. E a letra da música, eu não vou cantar, porque senão vocês vão embora. Mas eu vou dizer o que a letra da música fala. Ele fala assim, ele está sentado lá e cantando, fala assim, olha, quando você tiver com algum problema, vá ao teu quarto, se ajoelhe na tua cama, só você e Deus, só você e Ele. Não desabafa no Facebook, não. Não desabafa no Twitter, não. Só você e Deus. Essa é uma prática, irmãos, que nós deveremos ter. Vai para o teu quarto. Quantas vezes essa semana que passou, eu e você nos ajoelhamos no quarto e oramos e clamamos a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, não só os pecados que eu lembro, mas aqueles até que eu me esqueci. Esse é um exercício que nós devemos fazer todos os dias. E o terceiro e o último. Acredite que Deus perdoou você e pare de se sentir culpado. A Bíblia diz em Salmos 32, verso 1 a 6, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelhecerão os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesada diante dia e noite sobre mim, e ao meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, enquanto transbordarem muitas águas, não atingirão. Confesse. Clame. Tenho 10 minutinhos, 15 minutinhos. Eu quero contar um episódio não muito bacana. Uma certa região nossa, um líder religioso nosso, foi retirado a sua credencial, porque ele foi descoberto em adultério. E como foi descoberto em adultério? A esposa, a amante, descobriu que ele é um líder religioso, trabalhava numa das nossas associações, e ali ela foi até a casa dele e falou, olha, para a esposa, sou sua amante e tal. Resumindo, ele foi tirado a credencial. E aí o pastor, muito amigo dele, quando foi retirar a credencial, perguntou, falou, olha, o que aconteceu? Poxa, você é um cara íntegro, você sempre foi um cara honesto, temente. Aí, sabe, o que mais impressionou nessa resposta que ele deu? Ele disse assim, sabe qual que é o problema? O problema era o seguinte, eu chegava no escritório todo dia, tinha o jornal, e eu lia o jornal. Passava o jornal e ia lendo o jornal. Sempre no jornal tinha aqueles anúncios chamativos, né? Olha, venha me conhecer, dê uma ligadinha. Todo dia ele passava, ele olhava, e aí ele passava rápido, até que um dia ele olhou, leu, e aí ele passou de novo. No outro dia ele falou, vou ligar só para ver. E aí ele ligou. Aí depois ele só estava ligando, ele não ligou mais, ele começou a marcar o encontro. E aí ele marcou, e aí quando ele viu, ele já estava envolvido. Aí ele disse, sabe qual que é o problema? Eu achei que eu poderia chegar até perto do precipício e voltar.
Todo dia eu dava um passo e voltava. Até teve um dia que eu não percebi, eu já tinha caído. O problema do pecado é esse. Ele vem sorrateiro, ele vem de forma agradável aos olhos, ao paladar, ao tato. Ele vem de forma agradável, assim como veio a Eva, como veio para Eva. Ele vai vir para você de forma agradável. Muitas vezes você vai achar que está fazendo bem e não está, irmãos. A gente tem um engano de achar que pessoas possuídas pelo demônio, né, aquelas possessões demoníacas, é só aquelas possessões que a pessoa babava, gritava. Hoje a pessoa pode estar conversando com você tranquilamente, está sendo possuída. Depende do que ela estiver falando. Nós devemos cuidar para não sermos usados pelo inimigo. Por isso eu quero ler uma música. Mais uma vez, não vou cantar, mas eu vou ler essa música. É uma música, essa letra é muito profunda. E depois que eu ler a música, eu vou pedir para a Samara cantar. E aí eu gostaria que você meditasse. Você lembrasse de que nós nascemos em pecado. Nós lutamos contra o pecado, dia após dia, noite a noite. Mas há uma esperança para mim e para você. Mesmo que você caia, há uma esperança. Olha aqui como a letra diz. Diz assim, ó. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Minha armadura é Deus. Nesse momento, quando a Samara estiver cantando essa música, que você possa meditar na letra e possa fazer sua oração aí de onde você está. Que você possa pedir perdão pelos seus pecados, eu vou pedir pelos meus também. E Deus vai te ouvir, Deus vai me ouvir. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído num vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador.
resiste à tentação, é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Amém. A maior alegria que nós temos é saber que final da música, né? Meus pedaços Deus juntou. Se eu e você cairmos, tenha certeza que Deus irá juntar os pedaços. Tenha plena certeza que você e eu possamos ter uma semana repleta de bênçãos. Teremos lutas, com certeza derrotas e muita certeza nas vitórias. Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar em pé para orarmos? Grandioso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, suplicando que o Senhor venha estar conosco todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que nós não somos nada sem Ti, não conseguiremos vencer as armadilhas de Satanás se não estivermos ligados a Ti. Por isso, ó Pai, faça tudo que tiver ao Teu alcance, para que o nosso caminho possa ser sempre ligados à videira que é Cristo Jesus. Maravilhoso Deus, Tu sabes as dificuldades que cada irmão passa, as lutas que cada um tem, sabemos que é diferente uma das outras, mas nós confiamos em Ti, ó Pai, porque o Senhor já venceu o inimigo diversas vezes, e queremos estar lá ao Teu lado, para sermos vencedores também, ó Pai. Aqueles pecados que somente o Senhor conhece, que o Senhor possa juntar os nossos pedaços, que o Senhor possa restituir, restaurar a nossa vida, que o Senhor possa fazer tudo em nós para que possamos cada vez mais nos colocarmos de joelhos perante Ti e clamarmos a Tua presença em nossas vidas. Senhor, perdoe os pecados até que nem lembramos mais. Te pedimos perdão hoje e sempre, não porque há mérito algum em nós, mas no doce nome sagrado de Jesus é que te pedimos e agradecemos. Amém.